Tem pessoas que muitas vezes estão livres, aí andando nas ruas, se comunicando, trabalhando, tendo suas atividades familiares e suas atividades comerciais e tudo mais, tudo com muita liberdade, porém, muitas pessoas estão presas porque elas sofrem de um problema muito comum para o ser humano em todas as épocas, que é a prisão da alma, a prisão do ser, a prisão de si próprio, a prisão da mente, a prisão que atrofia o coração, que atrofia as nossas condições e as nossas emoções estão atrofiadas, estão praticamente degeneradas, e nos colocam então entre grades, mesmo nós estando soltos, mesmo que nós estejamos em liberdade, mas muitas vezes nos sentimos aprisionados, presos em determinadas situações, inclusive em determinados vícios da nossa própria natureza humana. Vícios que muitas vezes são difíceis e às vezes para nós até impossíveis de serem solucionados, de serem vencidos. Muitas vezes o ser humano ele é vencido pelo vício, é vencido pelas situações, é vencido por tantas coisas que o acometem dentro de si mesmo. E às vezes a gente chega nessa situação e Deus, ele vê a situação do ser humano, ele vê a situação de escravidão. Muitas vezes as pessoas estão escravizadas, a sociedade muito sutilmente utiliza essas coisas muitas coisas para que nós fiquemos, digamos assim, aprisionados a determinadas situações. Muitas vezes a gente aparentemente tem muitas liberdades na nossa vida, mas quando a gente vai pensar um pouco melhor, quando a gente vai analisar um pouco melhor, a gente está sendo escravo de muitas situações dentro da nossa vida, situações financeiras, inclusive, né? Nos fazem dependentes do dinheiro, de muitas vezes pessoas que acabam sendo escravizadas quanto ao dinheiro, ou quanto ao amor ao dinheiro, ou o amor às coisas materiais, que muitas vezes as pessoas acabam sem um controle sobre a situação financeira e a situação também do gostar e do querer se apropriar das coisas materiais, dos bens materiais, inclusive do bem-estar para si próprio. E às vezes as pessoas se prendem a tantas coisas que trazem assim alguns malefícios, e muitas vezes a pessoa pensa que está trazendo benefício para si. Mas nós temos essas naturezas, nós temos essa natureza em nós muitas vezes, e é difícil de nós muitas vezes nos desvencilharmos de muitas dessas coisas que nos abatem, estão em nosso ser, estão em nosso interior. Mas as misericórdias do Senhor, ele vê todas essas coisas, ele vê o desabafo do coração, ele vê aquilo que está nos prendendo internamente, as correntes e as cordas espirituais e emocionais que muitas vezes nos prendem. Muitas pessoas estão presas, inclusive, emocionalmente a outras pessoas através de paixões, através de até mesmo de laços familiares, né? E as pessoas se deixam envolver tanto por essas questões que são questões naturais do ser humano. É bom a gente gostar das pessoas, é bom a gente estar sempre em comunhão com as pessoas, é bom a gente estar sempre
de bem com as pessoas, é bom a gente gostar das pessoas, né? Mas tem pessoas que levam isso ao excesso e isto acaba se tornando uma prisão emocional, uma prisão espiritual, uma prisão mental, em que a pessoa fica ali vivendo em função de outras pessoas. Casos de pessoas que têm paixões amorosas e que até mesmo são capazes de fazer coisas horríveis para conseguir estar com a outra pessoa ou conseguir manter a outra pessoa sob um domínio exclusivo através de ciúmes, através de tantas coisas que a gente nem gostaria de comentar aqui, né? Porque a gente, como adultos, nós entendemos que são situações tão devastadoras do ser humano que chegam a ser trágicas, mas nós temos estes aprisionamentos mentais, espirituais e emocionais, e sabemos que Deus, ele vê a nossa situação e ele tem misericórdia. As misericórdias do Senhor são amplas, são para nós quase que ilimitadas. Por isso que as misericórdias, ou seja, o coração de Deus está ligado ao nosso viver, à nossa vida, de uma maneira que ele quer o bem para nós. Ele não quer o nosso mal. Deus, ele quer sempre o nosso bem, mas nós, muitas vezes, por nós mesmos, procuramos o mal para a nossa vida. Muitas vezes nós somos os causadores dos males que acontecem na nossa vida. Através das nossas escolhas, através daquilo que nós escolhemos ser, através até mesmo de coisas que nós não entendemos e às vezes achamos que entendemos e achamos que estamos certos, mas na verdade não estamos. Mas Deus, ele vê a nossa condição inferior, a nossa condição de falta de sabedoria, muitas vezes, a nossa condição de falta de estrutura e falta de conhecimento e falta de tantas coisas que Deus, ele digamos assim, ele tem um sentimento de misericórdia para com as nossas vidas.